Este mês completamos 60 anos do início de um dos piores momentos da história do Brasil. Em 1964, um golpe militar instaurou uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Um período que atacou a democracia de um país que já vivia inúmeros desafios. Milhares de brasileiros foram presos, torturados e assassinados. E como as lembranças são importantes para que os horrores não se repitam, o JPB2 estreia hoje a série Memórias da Repressão, com relatos de paraibanas e paraibanos que tiveram suas vidas atravessadas pelo golpe de 1964. Estamos num prédio, que é de 1860, que foi tombado pelo IFAEP em 1982. E aí, justamente na reforma, no período de reforma desse espaço, para se tornar a escola de arte, foi pensado em resguardar esse espaço como memorial, justamente para preservar a história desse espaço, já que aqui foi sede do DOI-CODE, o órgão repressor da ditadura militar, e que realmente essas paredes viram grandes horrores, grandes violações de direitos humanos. O calor é insuportável, são condições subhumanas realmente, a gente não consegue imaginar um ser humano dentro de um ambiente como esse. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Os militares brasileiros passaram por uma formação dos Estados Unidos. Houve toda uma formação dos militares na escola superior para ensinar como se torturar, como conseguir informações. Isso já vem desde a época medieval, você arrancar a informação torturando, E os nazistas fizeram muito isso, os fascistas também, E que a ditadura adotou. Enquanto a vida da cidade segue tranquilamente, lugares de dor passam despercebidos. Que espaços foram usados para torturar as pessoas que eram presas. Então nós temos as delegacias, nós temos outros órgãos públicos, que não eram da segurança pública, mas mesmo assim foi utilizado para tortura. Ali na estrada de Cabedelo tem um órgão público que era da agricultura, foi usado, teve pessoas que deram depoimento que foram torturadas lá, além das próprias delegacias e também espaço privado. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, menos de 10 endereços em todo o Brasil tinham as características desta granja, que fica na zona rural de Campina Grande. Uma propriedade privada que foi cedida pelo dono da época para que os agentes da repressão torturassem presos políticos. Era de você achar que ia morrer mesmo, sabe? Os choques eram muito grandes, era de chorar e de gritar, e eu gritava até não poder mais. Maura Pires Ramos foi educadora a vida inteira. Herdou a vocação da mãe. Quando era estudante universitária, já tinha uma escola infantil em Campina Grande. Em 1968, ela foi a Ibiúna, São Paulo, para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Tinha os carros de exército, da polícia, não sei de que mais, esperando por a gente, para ir botando ali, sabe? Mas antes de chegar aí, a gente andou assim, coluna por 10, assim, sabe? Tomando a estradinha toda, de um lado e do outro, vários soldados com a metralhadora virada para o lado da gente. Peguei a metralhadora dele e fiz assim, licença. Aí ele disse,
Eu digo, não, eu não vou fugir não. Já tinha fugido uns estudantes. Eu não vou fugir não. Aí ele ficou assim, eu digo, eu vou colher aquela florzinha que está ali na beira da estrada. Eu tenho essas plantinhas, se desmancha quando eu abro o pacotinho, mas eu tenho. Foram 12 dias presa em São Paulo. Só com a ajuda de um casal de jornalistas conseguiu voltar para casa. 6 anos depois, outra prisão e a tortura na Granja do Terror. Rodaram muito para poder chegar. E quando chegou lá, ainda era ele segurando a gente para poder andar e saber para onde ia, porque era capuz. Aí começaram as torturas. Eles mandaram eu tirar minha roupa, aí aplicaram choques elétricos nos peitos, nos seios, nas orelhas, os cantos mais sensíveis, sabe? Já de tardezinha, eles chamaram, botaram a gente num carro. Nós fomos para o Recife, para o quartel. Num carro, eu fui na frente, o motorista e eu. E entre eu e o motorista, um revólver, sem a bainha. E eu viajando e olhando para o revólver. E atrás era o torturador, que eu conhecia pela voz. O tempo todinho da viagem ele conversava muito. Quando eu fazia assim, ele botava uma revista Quer dizer, ele sabia que eu sabia quem era, né? Aí cobria o rosto com a revista. A mãe, desesperada, escreveu para autoridades. Aqui quem lhe dirige estas linhas é uma mãe aflita que no dia do corrente teve sua filha arrebatada bruscamente em caminho do seu trabalho para casa quando se dirigia para o almoço. Também havia a tortura continuada, né? Era uma tortura que se expandia para a família, se expandia para os momentos posteriores à prisão das pessoas. Mesmo em liberdade, o controle também foi método de tortura. Ele era tido como doutor bonzinho, porque ele fazia as torturas e tudo, mas na vista de um grupo que ele queria conquistar, né? Ele se comportava muito amável, muito, sabe? Uma vez ele ligou para mim, aí na escola, ele queria falar comigo. Aí quase que eu morria de medo. E o que é que ele queria? Para eu assinar uma folha em branco, para eles escreverem o que bem entendesse sobre mim. Teve outra vez que ele ligou para mim e ele disse, olha, entraram as férias da escola, mas você vai ficar aí, os 30 dias de férias, você vai todo dia e volta às 5 horas da tarde. Ave Maria, que tortura, né? As marcas nunca serão apagadas, mas olhando para as décadas que passaram, Maura encontrou um alento. Eu tenho muito viva todas as sensações e todas as palavras que foram me ditas. Aliviou muito, porque tinha Maura, um sorriso aqui, né? Vamos fazer isso, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Então, as crianças, para mim, foi, como eu disse, encontrei ancoradouro no coração das crianças. Como disse o próprio Ebert durante a reportagem, às vezes a gente passa por lugares da cidade e não imagina a história que aqueles lugares carregam, histórias que precisam ser lembradas, como eu já disse, para que esses horrores não se repitam. Amanhã tem a segunda reportagem da série Memórias da Repressão e vai contar a história de um jovem de Cabedelo, líder do movimento estudantil da UFPB, que foi perseguido e morto pelo regime militar. Essa reportagem que você assistiu agora pode ser revista daqui a pouco no Globoplay.